Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos entrando. Estamos começando mais um Papo com a Paty. Chega pra cá que é a hora da gente bater um papo. Vamos colocar aqui o meu retorno. Vamos dar início depois de alguns dias que ficamos sem fazer live. Boa noite, Osmar. Seja bem-vindo. Ficamos aí uns dias sem fazer Papo com a Paty, mas já voltamos. Foi só um destempero, assim. Já estamos aqui de volta. E hoje o nosso Papo com a Paty, nós vamos falar de Setembro Amarelo. Eu tô de rosa, né? Eu devia ter vindo de amarelo, mas ok. Não tem problema. A gente fala de Setembro Amarelo assim mesmo. Que eu acho que é um tema muito importante. Já estamos chegando já no meio do mês de setembro. E aí vamos falar desse assunto tão interessante que é Setembro Amarelo. Precisamos falar desses assuntos que sei que não são tão fáceis, mas sim precisamos falar de suicídio. Eu também, Osmar, tô com saudade. Oi, Cacá, seja bem-vindo. Todos vocês sejam muito bem-vindos. E aí eu fiquei uns dias sem fazer live e hoje nós voltamos com tudo. Voltamos aqui cheio de anotações, cheio de novidades, né? Cheio de assunto, porque uma coisa que a gente tem é assunto. Muito bem, Osmar, você tá de amarelo por mim. Obrigada. Eu prometo que da próxima vez que eu for falar de alguma cor, eu venho com a cor, que é a melhor coisa a se fazer. Mas tá tudo certo. Eu espero que vocês também estejam muito bem. Eu sou Patrícia Enio, psicanalista, homeopata, hipnoterapeuta, radiestesista. E esse é o Papo com a Paty. E o nosso Papo com a Paty de hoje é a Paty com vocês, com cada um de vocês. Que eu gosto aí que vocês coloquem os comentários, coloquem as experiências de vocês e vamos trabalhar juntos. Vamos aqui ter esse papo gostoso juntos. E hoje nós vamos falar de Setembro Amarelo. Setembro Amarelo que este ano tá bem delicado, porque nós temos aí um adjuvante neste momento do Setembro Amarelo, que é a pandemia. E é bem complicado falarmos de suicídio durante a pandemia, porque a pandemia ela tem agravado a maioria dos problemas, né, que são percussores, que são assim fatores de risco para que a pessoa possa tentar suicídio. Então nós precisamos conversar sobre isso, precisamos conversar sobre o suicídio, as tentativas de suicídio ou as probabilidades de suicídio em várias fases da vida, porque nós temos que entender que as tentativas de suicídio sejam na criança que cometem, na adolescência, na fase adulta ou no idoso, eles acontecem de formas diferentes. E nós estamos passando por alguns problemas muito graves, onde nós precisamos tratar com muito carinho, com muita atenção, deste assunto tão delicado. Deixa eu colocar meu tempo aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Eu estava morrendo de saudade, mas já voltamos para que a gente possa bater esse papo gostoso. Bom, vamos começar aí falando da questão do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, ele começou, né, em 2014, pela Associação de Psiquiatria, Associação Brasileira de Psiquiatria, com o Conselho Federal de Medicina, que instituíram esse mês, né, como sendo um mês de prevenção ao suicídio. O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é dia 10 de setembro, que foi na semana passada. E tem coisas muito importantes para conversarmos, para que a gente consiga falar desta questão com tranquilidade. Primeiro de tudo, as pessoas têm um tabu para falar de suicídio. Algumas religiões colocam como sendo pecado, outras religiões condenam o suicídio, sabe? Nós temos outros tabus, como não fala que atrai. Não fala que atrai, a gente precisa falar. É noticiado de que não é legal, né? Não é legal mesmo, assim, noticiar suicídio. Mas a coisa não é bem assim, nós precisamos falar sobre. Não é dar notícias, passar fotos, coisas que as pessoas ficam compartilhando aí pelo WhatsApp, que não é legal.
Porque o suicídio, quando nós falamos de suicídio, de tentativas de suicídio, nós estamos falando de muito sofrimento. Nós estamos falando de seres humanos, estamos falando de emoções diversas. E dentro de cada um de nós é um universo absurdo que precisa ser compreendido, que precisa ser escutado, que precisa ser acolhido. E é muito complicado lidar com isso tudo. Quando nós estamos falando de suicídio, nós estamos falando de doenças que já existem ali. Quando procurei dados sobre suicídios, eu fiquei sabendo que 1 a cada 17 brasileiros já pensaram em suicídio. E o volume de pessoas com problemas psiquiátricos no nosso país é altíssimo. Quando eu digo é altíssimo, gente, eu estou falando de mais de 2 bilhões de pessoas com problemas psiquiátricos. Então, os problemas psiquiátricos que podem levar ao suicídio é altíssimo. 2 milhões, eu falei errado, falei bilhões. São 2 milhões de pessoas com problemas psiquiátricos. Então, isso é muito grave. A cada 40 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. São dados, assim, que nos deixam muito alarmados quando nós pensamos sobre isso. Ou seja, em 1 hora de live que nós vamos fazer aqui agora, 90 pessoas vão cometer suicídio num período como esse. Quando você pensa nessa estatística, gente, é assustador, sabe? Dá vontade de sair correndo e se esconder. E aí você pensa, poxa, mas por quê? Por que tanto suicídio? O que é que essas pessoas sentem, sabe? No nosso país, são 12 mil suicídios por ano. 12 mil. No mundo, é 1 milhão de suicídios, principalmente entre os jovens. Isso é gravíssimo. Isso é uma questão que nós precisamos olhar com muito cuidado, com muito carinho. Porque às vezes a pessoa que está do teu lado, a pessoa que está dentro da tua casa, ela está te dando indícios, ela está lhe pedindo socorro e você não consegue olhar para ela. Existem estudos dizendo, já da questão, por exemplo, da internet, como a internet ela pode ser depressiva. As pessoas ficam olhando as fotos dos outros na internet, no Instagram, que a gente vê por aqui. Tá todo mundo sempre muito feliz, tá todo mundo bebendo, tá todo mundo arrumado, tá todo mundo dançando, tá todo mundo se divertindo. E a pessoa já tá deprimida, ela olha aquilo e ela fala assim, poxa, só eu sou triste, só eu não tô vivendo isso. E tem pessoas que eu atendo que já chegaram ao consultório e quando a pessoa chegou eu falei, poxa, não esperava ver você aqui, tenho te visto tão bem nas redes sociais. Aí chegou, era um casal, e eles chegaram para mim e falaram, é tudo mentira. A gente não sente nada daquilo. A gente tá quase se matando dentro de casa. E aí é a hora que você liga o alerta e fala assim, peraí, será que a pessoa ela tá postando demais, que tá feliz demais e nada disso é verdade? O que será que tá passando no íntimo dela? E quando as pessoas elas começam a olhar, por exemplo, os feeds de notícias, os stories, olhando como que a pessoa tá feliz, que tudo tá dando certo na vida dela, que ela é bonita, que ela é popular, que ela tem amigos, que ela tá arrumada. E aí ela vai se deprimindo, a autoestima dela vai baixando, 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 baixando. E existem estudos dizendo que, olha que sério isso, a partir de 15 minutos que você tá ali olhando aquelas fotos, você se sente muito mais deprimido e você começa a baixar a sua autoestima de uma forma potencialmente gigantesca. E aí eu falei, poxa, eu quero conversar com outras pessoas sobre isso. E eu procurei conversar com jovens sobre isso. Eles falaram, olha, existe uma coisa que precisa ser muito bem colocada acerca de depressão, de suicídio e de dificuldades. Existe uma prática na internet hoje que é conhecida como política do cancelamento. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Política do cancelamento. O que é isso? Porque eu também fui entender. As pessoas, elas falam alguma coisa na internet, ou uma celebridade, ou nem é uma celebridade, uma pessoa absolutamente normal, mas que tem muitos seguidores, e que toma uma postura inadequada para a maioria das pessoas. Ou no Twitter, ou no Instagram,
ou em qualquer outro lugar e vai lá e curte, por exemplo, alguém que é racista, curte alguém que teve uma postura homofóbica. E aí, as outras pessoas que não gostaram desta pessoa ter curtido isto ou feito algum comentário, eles começam a fazer o que eles chamam de hate. O que é esse hate? É a questão do ódio. E aí eles começam a perseguir essa pessoa de certa forma, dizendo palavras que machucam muito. E chegam a dizer, por que você não se mata? Você não acrescenta nada à humanidade. São coisas extremamente agressivas. E algumas dessas pessoas, que são youtubers, que são digital influencers, que são pessoas da internet, eles são jovens, eles são adolescentes, às vezes eles têm entre 14 e 19 anos e não têm maturidade para lidar com aquilo. E muitas dessas pessoas ou acabam no tratamento psiquiátrico e algumas já se suicidaram por causa desse tipo de prática. E é uma coisa que acontece muito na internet. Quando nós falamos de tentativas de suicídio ou potencial suicida entre crianças e jovens, nós temos a internet como um dos grandes problemas, justamente por esta questão de serem banidos de algum grupo, de serem execrados publicamente, expostos a uma situação ridícula, que é uma outra coisa que acontece na internet. E os jovens não têm maturidade para lidar com isso. Nós adultos não temos, gente. Vamos, como diz, vamos colocar real, né? Quem de nós tem maturidade para conseguir ser desmoralizado, as pessoas começarem a te perseguir, você ficar numa boa? Ninguém vai ficar numa boa com uma situação dessa. Então, quando nós falamos de internet, nós falamos de crianças e jovens tendo acesso a um mundo. Eu brinco aqui em casa e falo, internet é rua. Por quê? Porque você está na internet, você está no meio das pessoas para dizerem qualquer coisa para você. E se você não tem suporte para lidar com isso, não se enfia no meio. Porque eu também morro de dó, Cacá. É exatamente isso. As pessoas perseguem, as pessoas ridicularizam. Além de outras pessoas, por exemplo, que pegam uma foto de um colega ou algo do tipo para fazer um tipo de publicação, sabe? Para denegrir a imagem de alguém, para fazer uma piada, entre aspas, porque não tem nada de engraçado, aonde a pessoa ela é muito diminuída, ela é exposta e as pessoas não conseguem lidar com isso. O volume de crianças e adolescentes que se suicidam por causa desse tipo de coisa é muito alto. Então nós temos que tomar muito cuidado e não é cercar, colocar os nossos filhos numa bolha, porque não existe uma bolha. Nós estamos no mundo, mas sim sentar e conversar e ser muito verdadeiros com os nossos filhos e escutar também o que eles têm a dizer, justamente para ajudá-los a não cair nesse tipo de situação. Paty caiu, e agora? E agora é a hora de você abraçar o seu filho, o seu sobrinho ou quem quer que seja, para que você consiga protegê-lo, para que ele não seja exposto a tal ponto, sabe? Você filtra o máximo possível e dá um apoio terapêutico. Aí sim, vai levar na terapia, vai entrar com as terapias que você tiver condição de entrar, e se as terapias complementares, integrativas, não forem suficientes, vai levar ao psiquiatra. Quando nós estamos falando de tentativa de suicídio, não existe meio termo. Quando nós estamos falando de depressão maior, uma depressão importante, não existe meio termo. Nós temos que tratar com medicações psiquiátricas. Uma outra grande coisa que acontece, que eu acho muita maldade, até nessa minha conversa com alguns jovens, né? Que eu chamo os amigos, eu chamo as minhas filhas, que a gente faz uma ligação de vídeo e coloca isso. Uma outra grande coisa que acontece é nós pais, dentro de casa, temos que ter muito cuidado quando a gente está vendo o nosso filho triste, o nosso filho com algum conflito, com alguma dificuldade, e a gente simplesmente ignora ou dá bronca dizendo que é frescura. Ah, não, isso é frescura, isso é problema bobo, larga disso. Ah, terminou com a namorada. Não, você vai ter 30 namoradas. Larga disso. E você menospreza o emocional daquele jovem, daquele adolescente.
E para o adolescente, todos esses conflitos, eles tomam uma proporção muito grande, porque eles estão passando aquilo, muitas vezes, pela primeira vez. Então, nós não temos como simplesmente denegrirmos, sabe, ou simplesmente ser negligente e falar, não, isso é besteira, logo passa. Umas frases assim que a gente tem, como diz 1900 e bolinha, ah não, antes de casar, Sara, fulaninho vai ficar bem. Peraí, nós não sabemos como que a pessoa verdadeiramente está interpretando aquilo. Então, uma coisa que a gente precisa fazer, quando nós percebemos que os nossos filhos, pode ser criança, pode ser jovem, pode ser adulto, pode ser o nosso amigo, viu que a coisa não tá legal, senta e escuta. Gente, escutar é das melhores coisas que existem no mundo. Porque quando você escuta, você acolhe. Quantas vezes eu trabalhava com jovens e eles chegavam e não queriam me dizer nada. Aí eu falava, olha só, eu não sei o que lhe dizer, mas eu posso te escutar. Eles começavam a rir e chorar ao mesmo tempo, me abraçavam e falavam, a gente fica aqui juntos, não tem problema. Mas seja sincero se você não souber o que falar, mas não deixa de escutar. E se for um sofrimento genuíno, sabe, você está vendo que existe sofrimento naquela pessoa, independente do tipo de conflito que seja, simplesmente acolha. Paty, eu não sei o que fazer diante do sofrimento de uma outra pessoa. Busque ajuda. Ofereça-se só para ser amigo. Não precisa ser terapeuta. Os terapeutas sabem o que fazer numa hora dessa. Mas ninguém vai bancar o terapeuta. Se nós somos família, se nós somos amigos, nós vamos bancar a família e o amigo. Se você é mãe, seja mãe. Se você é pai, seja pai. Como é você mãe e pai? Acolhendo, escutando, pegando na mão. Então essa escuta, ela é muito rica. Ela é muito rica no momento em que você olha de verdade, com carinho, sabe? Para cada uma dessas pessoas, acolhe e fala, olha, eu de verdade não sei exatamente o que fazer, mas eu te ofereço a minha ajuda para que façamos juntos. Porque isso vai fazer toda a diferença. Eu estou falando dos jovens, a princípio, porque é como se a gente estivesse caminhando nessas idades. E é uma fase de extremo conflito. E é a fase onde mais acontece suicídio. Em tempos de pandemia, qual que é a grande restrição? Gente, eu vou falar todos os comentários de vocês já, tá bom? Pode deixar os comentários que eu adoro, podem participar que eu acho o máximo. Em tempos de pandemia, o que está acontecendo? Primeiro, nós tínhamos seres ali extremamente sociáveis. Os jovens, eu vejo o pessoal falando, ah não, vamos voltar às aulas pelos adolescentes, porque eles sabem usar máscara. Adolescentes só sabem andar de bando. Se falar para eles, não abraça, é a mesma coisa de falar, se agarra. Eles amam fazer isso, e nós não vamos simplesmente querer que o jovem perca a sua essência, porque ele não vai perder. O jovem vai continuar se abraçando, vai continuar convivendo, e é assim mesmo. E de repente, quando ele vai para o isolamento, é como se ele fosse preso. É uma punição, é como se fosse uma punição do universo. Do tipo assim, como assim eu não posso ver mais ninguém? E aí é onde surgiu aí todas essas outras formas deles interagirem. Eu vejo muitos pais assim, fulano está passando muito tempo no computador. Calma, às vezes é preferível que ele esteja assistindo um filme. Num programa, como eles conseguem assistir um filme, vários ao mesmo tempo, num programa onde eles comentam o filme entre si. Isso é o máximo, que pelo menos eles estão convivendo. Nós não podemos pegar o nosso filho, colocar numa bolha e falar, não vai para a internet. Gente, não tenta falar isso, porque você sabe que isso não é uma realidade. Então nós precisamos, de coração, acolher os nossos filhos, acolher os nossos jovens, escutá-los. Nós temos um outro agravante com os jovens nessa fase, que é a questão da sexualidade, que hoje existe assim uma quantidade que tem muita dificuldade. Falei para as meninas que eu vou fazer uma pesquisa e eu vou transformar isso num workshop. Vou trazer aqui para vocês. Sobre os tipos de sexualidade que hoje nós não separamos. É muito difícil você entender todas elas, entender o que é cada uma delas. Hoje em dia nós temos, inclusive, muitas vezes, quando a pessoa não se identifica com gênero A ou gênero B, a gente tem que chamar com o final por E. Por exemplo, fulano é bonito ou é bonita? Não, é bonité. Eu não sabia disso.
E eu acho o máximo aprender isso com eles. Por quê? Porque é como eles se identificam e nós temos que respeitar isso. E quando nós batemos de frente, fala, não, isso é passa, isso é moda. Nós estamos sendo agressivos. Nós já fomos jovens. Nós temos conflitos de gerações. Os conflitos de gerações, eles trazem problemas diversos. E nós temos que acolher nossas crianças e nossos jovens. Mas sabemos que os problemas com relação ao suicídio não param por aí. Vou ler um pouquinho dos comentários para que a gente passe aqui. O Osmar está colocando que tem um amigo que já vivia com uma situação difícil na pandemia, piorou muito. E ele tentou suicídio, mas graças a Deus não conseguiu. Poxa, mas que pena. Ele está em estado vegetativo e tem pouco tempo de vida. Muito triste esse tipo de situação, porque as tentativas de suicídio correm esse risco, né, da pessoa ficar com sequelas gravíssimas e não conseguir ter mais uma cognição perfeita para conseguir conviver com as pessoas. Existem casos que não são notificados. Olha, os casos geralmente eles são notificados, eles não são publicados. A publicação de casos de suicídio não é adequada. Gente, vocês estão rindo porque tem um gato aqui atrás, né? Ele não sai daqui. A gente tenta tirar ele daqui, ele tem passado dia e noite nesse lugar. Então, não tem como. O mundo está muito carente de escuta ativa. Isso é verdade, está mesmo. Porque as pessoas, elas não... É assim, você está falando, o outro quer falar por cima, aí começa a fazer um concurso de desgraça, sabe? Enquanto, muitas vezes, a gente só precisa calar. A gente cala e deixa o outro esvaziar. Depois, você fala, ou fala com outra pessoa. Existe o suicídio de idosos, é verdade. Como o seu Chalita, aquele personagem, né? Que é o Flávio Migliatti, que se suicidou justamente por causa da pandemia, nessa questão do isolamento. Ele já era extremamente deprimido e isso favorece. Lembrando que precisa ser equilibrado. O choro pode ser visto como uma defesa e ele deve ser respeitado. É verdade, muitas vezes é a questão da pessoa colocar para fora toda essa emoção que está dolorida. Gente, vocês estão querendo descobrir qual é o gato? É o arroz. Esse é o arroz doce. Ele só fica aqui. Ele é surdo, então ele não percebe que eu estou falando com ele. E vou colocar a mão. É de verdade, sim, é meu gato. É o arroz. Então, vamos seguir aqui no nosso assunto de Setembro Amarelo. Quando nós estamos falando de suicídio, falamos ali dos jovens, dos maiores problemas, além dos conflitos de sexualidade, além dos conflitos de relacionamento que acontece não só com os pais, mas com os amigos, de não ser aceitos em grupos. Tudo isso leva a uma depressão, leva a algumas síndromes que podem eclodir justamente na época da adolescência, que são muito difíceis mesmo. Quando nós chegamos na fase adulta e nos deparamos com situações de crise principalmente como nós estamos vivendo, porque existe a pandemia propriamente dita, que é o caso de estarmos isolados, com várias dificuldades, e existe uma questão econômica muito importante. E nós percebemos algumas pessoas com dificuldades econômicas severas e que não vê luz no fim do túnel. Então, nós temos um volume de adultos que entram em falência, que entram numa situação difícil, que às vezes se sentem envergonhados de não ter conseguido pagar o seu aluguel, não ter conseguido pagar as pessoas, o banco, e vem cobrança, e começa a se sentir envergonhado, né? Na crise do ano passado, se eu não me engano, eu soube de um senhor que faliu. O senhor, assim, 50, não vou nem falar senhor, né? Que eu tô perto disso, gente. 50 e poucos anos. E ele vendeu tudo que ele tinha. Ele pagou os funcionários, né? Quando ele terminou de pagar os funcionários, ele foi pro fundo da fábrica e se suicidou. Isso é muito triste, porque ele olha e fala assim, eu não sou honrado mais. E para a pessoa que vivencia isso é uma experiência tão difícil, sabe? Dela não sentir, é como se ela não pudesse recomeçar, como se esse direito não fosse dado a ela. E aí a pessoa ela entra numa depressão tão profunda e ela não consegue lidar com isso de outra maneira que não seja se suicidando. E algumas pessoas
ficam questionando. Poxa, mas fizesse um empréstimo, desse o calote, a dívida prescreve. Você pode dizer 1 milhão de coisas para essas pessoas, mas para ela não faz sentido. Por quê? Porque para ela não é assim que as coisas se resolvem. E outra coisa que a gente precisa ter em mente, quando uma pessoa tenta o suicídio, ela não está querendo muitas vezes morrer. Ela quer que a dor cesse. Existe uma dor tão potente dentro dela, tão grande, tão grande, tão grande, que ela não vê outra possibilidade de resolver. Várias pessoas que eu já atendi, que já falaram sobre suicídio, que já tentaram suicídio, elas sempre falam assim, olha, dói tanto, Patrícia, dói tanto, 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 que eu só queria que essa dor parasse. Então ele se destrói para destruir a dor. Só que ele não percebe que isso não vai acabar. Então, o desejo daquele que pratica, geralmente, nós não podemos colocar todo mundo dentro de um balaio. As coisas não são assim. Mas, geralmente, existe uma dor tão forte, tão potente, que ele quer que essa dor cesse. Para essa dor cessar, ele não vê outra saída. E aí é o momento em que ele busca a questão do suicídio. É uma tentativa de tirar aquilo de dentro. Eu já vi pessoas em crise, ali querendo engolir um bocado de comprimido, fugir da gente. A gente, não, calma, né? Chama a ambulância, vamos tentar. E aí a pessoa, ela bate no peito e ela puxa, ela fala, tira isso de dentro de mim, eu não aguento mais. Então é como se as forças dessa pessoa sucumbissem naquele momento em que ela vai, sabe, para esse lugar difícil, que é a tentativa de finalizar com aquilo. E a gente tem que ter um respeito muito grande, né? Não é uma hora de ninguém ir lá doutrinar ninguém, não é uma hora de ir lá dar lição de moral, sabe, e dizer, não, por que você não trata? Toma um remédio, remédio tira. Não, gente, remédio não tira. Os remédios, eles são ajudantes, eles são muletas. O que vai tirar é a pessoa buscar resolver isso. E mesmo assim, é muito difícil. Tem que fazer terapia, tem que fazer mudança de postura. Muitas vezes o ambiente em que ela vive, familiar, é extremamente hostil, não favorece. Às vezes ela tem pessoas que ficam atrás dela, sabe, perturbando, fazendo um bocado de coisa, e a pessoa não resiste àquilo. E ela sucumbe. O que quer dizer a solidão em meio ao todo, em meio a tudo? É muito interessante, Maristela, quando você coloca, seja muito bem-vinda, quando você coloca essa solidão no meio de tudo, porque assim, várias pessoas relatam isso quando estão em depressão. Eu estou aqui no meio de várias pessoas, sabe? E é como se não tivesse ninguém. Eu não tenho vontade nem de conversar com as pessoas. E quando eu converso é tudo muito vazio. É porque essa solidão, ela é interior. É uma solidão que está dentro de você. Você não se identifica com aquelas pessoas naquele momento, né? Eu já tive episódios de depressão e quando as pessoas chegam e falam para mim, Paty, eu sinto isso, eu falo, eu sei como é, tenha calma, vai passar. Tem jeito. E é bacana quando a gente fala isso para as pessoas, porque as pessoas falam, não, outra pessoa conseguiu, então eu vou conseguir também. Então, quando a gente fala, olha, às vezes você tá no meio das pessoas, tá todo mundo rindo e a sua expressão tá endurecida, sabe? Parece que você não consegue rir. É tudo difícil, é tudo moroso, é tudo, sabe? Você precisa de um esforço muito grande para fazer uma coisa que antes você fazia fácil. Então, esta solidão, sabe? Ela não sai, ela tá lá dentro. É porque, na verdade, tá faltando até você mesmo ali dentro. Então, isso é muito delicado. Mesmo rodeado de pessoas, você se sente só. Exatamente isso, Maristela. É uma sensação de incompletude. Você não está completo, você não está inteiro, sabe? Tem uma publicação que eu até separei para postar. Eu vou ver se eu posto ela amanhã. Aonde tem um coraçãozinho de metade procurando um outro coraçãozinho. O coraçãozinho inteiro fala, não, você precisa se completar primeiro para depois você vir compartilhar comigo. Por quê? Porque nós, muitas vezes, buscamos completar o nosso vazio com o outro. Com um amigo, com um namorado, namorada, com o pai, com a mãe, com o irmão, com quem quer que seja. Sendo que nós precisamos estar inteiros primeiro,
antes de mais nada. Você precisa se entender, se completar. Precisa ser legal você ficar com você mesmo. Qual é o grande problema que está acontecendo nessa pandemia? Todo mundo foi para o isolamento, foi para esse momento de recolhimento. Só que no momento que você foi para o recolhimento, eu já vi as pessoas falando isso, falando assim, eu já fiquei comigo, eu não gostei da minha companhia. Opa! Então, nós precisamos começar a aprender a gostar da nossa companhia. Tem um livro, gente, vou recomendar e tá aqui do lado, ó. Da Louise Hay, que fala 21 dias para curar sua vida. Aprenda a se amar trabalhando com o espelho. É um livro que eu tô lendo, que eu gosto muito de algumas técnicas que ela coloca, que é justamente no momento em que você vai para frente do espelho e você começa a se conhecer. A grande chave para isso tudo, Maristela, você que perguntou, que é uma coisa realmente bem difícil, não existe receitinha de bolo, mas a coisa principal é você começar a se conhecer e começar a gostar de quem você é. Aí alguém pode dizer, e se eu conhecer a mim mesma e não gostar de quem eu sou? Tá na mão de quem mudar. Tá na sua mão. Se você não gosta de quem você é, mude. Mas se você não se conhece, nós temos defeitos, nós temos qualidades, nós temos coisas que somos divertidos, temos coisas que somos chatos, mas a primeira coisa que nós vamos fazer é nos conhecer. Quando nós nos conhecemos, aí sim, eu gosto disso, não gosto daquilo, o que eu não gosto tá na minha mão, não tá na mão de ninguém. E aí você pode mudar, e você pode falar, poxa, eu quero mudar esse ponto aqui em mim, e você começa a mudar. Quando eu falo, o nome do livro, Osmar, é Louise Hay, que é a autora do livro, 21 dias para curar a sua vida. Aprenda a se amar trabalhando com o espelho. 21 dias para curar a sua vida. É uma autora best-seller, assim. Ela tem vários livros, eu comprei toda a coleção, estou lendo, e acho bem interessante, que é onde você vai buscar se conhecer exatamente isso, Hugo, e fazer a reforma íntima. Você vai começando a mudar, sabe, aquelas coisas que você não gosta. Quantos de nós já não olhou para si mesmo e falou, poxa, eu não gosto disso em mim? Muda, meu amor. Paty, eu não consigo mudar sozinha. Não, então vai na terapia ou procura um amigo terapeuta, faz uma amigoterapia, uma café-terapia e começa a conversar com alguns amigos neste sentido de você mudar aquelas coisas que você não acha legal em você. Porque quando nós nos sentimos sozinhos no meio de muita gente, é porque nós não estamos conosco mesmo. Então a primeira coisa que você precisa fazer é se conhecer. Quando nós começamos a nos conhecer e começamos a gostar de nós mesmos, a possibilidade desse vazio, ele simplesmente cessar de forma branda, suave e tranquila, é muito grande. Tem muitas pessoas que falam, não suporto ficar sozinho. Mas eu não suporto ficar sozinho porque eu não suporto ficar comigo. Mas a gente vai aprendendo, porque nós temos também muitas coisas positivas. Existem posturas que são altamente protetivas para quem tem dificuldade de lidar com isso. Vou deixar para falar isso mais no final. E quando nós estamos falando de suicídio, quando nós estamos falando da depressão em si, nós estamos falando de todo e qualquer ato deliberado executado pelo próprio indivíduo cuja intenção seja a morte. Paty, se você está falando isso, você está me dizendo que uma pessoa que bebe e pega o carro, ela pode estar tentando se matar? Claro que pode. Uma pessoa que faz coisas que sabe que ela pode ser levada à morte, ela simplesmente continua fazendo, é porque ela quer, de alguma forma, que alguém faça aquilo por ela. Quantos de nós não fizemos isso em algum momento da vida e depois que a gente teve o cuidado de falar, meu Deus, eu estava fazendo isso, estava sendo inconsequente. E se alguém disser para você, não faça, o pessoal acha ruim. Mas quando nós fazemos qualquer ato deliberado, se você falar, eu sou tabagista, você sabia que isso aí não está fazendo bem a você, ou você foi ao médico e tal. Não, eu quero continuar fumando. Beleza. É uma escolha. E aí é importante que a gente comece a refletir sobre os nossos atos, aonde eles estão nos levando.
Será que nós não pensamos em suicídio de forma indireta? Será que não é a hora de pararmos com esse tabu? Falar que talvez esse sentimento de solidão não pode ser uma depressão e a gente está achando que é frescura, que é bobeira, e não é frescura. Isso é uma coisa extremamente importante, que a gente tem que lidar com isso com muito amor, com muito carinho. Paty, a depressão também nos leva a algo péssimo e que muito pouco se sabe, que é fazer canela. Não sei o que é canela, mas a procrastinação é fato. Então, assim, quando você começa a procrastinar, você começa a jogar a sua vida para frente. Você sabe qual é o grande problema da procrastinação? Que é uma coisa que a gente pode tratar aqui, se vocês quiserem, nos próximos Papo com a Paty. A questão da procrastinação, ela simplesmente faz com que você não tenha motivação para fazer alguma coisa. Quando você que tem um objetivo para atingir, você faz de tudo para atingi-lo. E quando você não quer fazer nada para atingi-lo, é como se você não quisesse. E você fala, mas eu quero. Aí você entra num processo de autossabotagem violento. Porque você entra num processo de autossabotagem onde você poderia fazer uma coisa, não faz, o que é absolutamente contrário ao que você diz que quer fazer. E aí existe a incoerência. E você, quando você mostra isso para a pessoa, muitas vezes ela, como assim? Eu falo, muitas vezes nós somos incoerentes mesmo. Porque nós falamos que, eu quero tanto fazer uma atividade física. Eu falo, vamos ali no parque? Ah, não. Por quê? Você tem um compromisso agora? Você inventa um compromisso. Mas você não age. Por quê? Porque a mudança de postura também dói. Ficar do jeito que tá dói, mudar de postura dói. Paty, qual que eu vou fazer? O que doer menos. Mas muitas vezes o que dói mais é o necessário no momento. Mas nós não conseguimos enxergar isso ainda. Pequenos suicídios, vícios e drogas. É verdade. E os pequenos suicídios como vícios e drogas também nos levam, inclusive, esses vícios e drogas pode estar incluído até uma má alimentação. Uma pessoa não pode comer açúcar e ela está comendo e sabe que aquilo faz mal a ela, aquilo vai prejudicar o pâncreas dela, é um suicídio. Uma pessoa que muitas vezes está fazendo uma provocação, né, está falando demais, está provocando, está machucando as outras pessoas só para que seja atacado, é um tipo de automutilação, é um tipo de suicídio. Então nós temos que pensar que o nosso comportamento de forma geral, ele pode ser muito deletério para nós mesmos. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Sim, Maristela, é exatamente isso. É o que eu quero, mas eu não consigo. E aí eu não vou. E aí é que é legal nós muitas vezes termos algumas parcerias. Seja com uma amiga, se a gente não conseguir, ou alguém até que nos ligue. E fala assim, olha, eu vou caminhar agora. Vamos caminhar comigo? A gente vai conversando pelo telefone. Você me fala o que você está vendo e eu te falo o que eu estou vendo aqui. E aí a gente começa a fazer um movimento. Às vezes nós precisamos de alguns amigos. Né? Nas terapias eu costumo muito a dar essas tarefinhas. Tem gente que fala, qual é a minha tarefinha da semana? Apesar de ser psicanalista, eu procuro ajudar a pessoa a enxergar e ela determina o que ela precisa fazer. A depressão, ela dói fisicamente, sim. Principalmente, Maristela, porque tem uma questão química da depressão. Quando nós entramos em depressão, nós temos a baixa de alguns neurotransmissores, neuroreceptores, e o aumento de outros. Então, nós temos dopamina e serotonina muito baixas, muitas vezes o cortisol, ou ele está alto demais, ou ele está baixo demais. Quando ele está baixo demais, você não levanta da cama. Você tem um carrossel hormonal muito importante, que deixa você para baixo. Então, existe, sim, uma dor física, você quer fazer as coisas e não consegue. Eu já passei por isso. Em um dos episódios que eu tive, há uns quase 20 anos atrás, quando eu vim para Brasília, as minhas pernas eu sentia muita dor, que eu não conseguia ficar de pé. Até eu entender, e tenho muita gratidão pela pessoa que me mostrou que eu estava com depressão e precisava me tratar. E fui tratar.
Então, assim, existe um problema químico, físico, que precisa ser respeitado e tratado com muito carinho, sem preconceito. Por quê? Porque se necessitar de uma intervenção medicamentosa, que assim seja. Mas existem outras coisas que nós podemos fazer. Existem coisas assim que são muito complicadas, porque a depressão ela é tratada como sendo o mal do século. Então não interessa a idade, as pessoas elas podem ter depressão. Como a Tânia tinha abordado aí pra gente, nós temos os idosos que estão muito sozinhos. Alguns idosos não entendem a questão do isolamento social, desse recolhimento social, né? Tem duas idosas que eu conheço, que eu converso com o pessoal, às vezes eles falam assim, não, olha, ela já falou que um neto tá preso, falou que a outra neta morreu e ninguém chamou ela pro velório, porque não pode ir lá. E elas surtam, sabe? Quem tá cuidando fica doido junto, porque fala, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então, é muito complicado, porque essa questão do isolamento, você afasta de todo mundo. E você fica pensando assim, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer para mudar isso tudo? Existem algumas questões que são extremamente protetoras, para que a gente não caia neste limite, nesse limiar da dor, sabe, descomunal, que é uma depressão profunda ou um evento traumático, porque às vezes você pode dizer, Paty, um luto pode levar ao suicídio? Pode. Então nós temos que estar muito atentos. Por quê? Porque nós temos um volume de pessoas em luto muito grande. E muitas vezes essa pessoa, dentro do luto dela, ela pensa, bom, se eu morrer eu vou encontrar quem eu quero. Isso eu estou falando o luto por perda de pessoas queridas. E existem vários outros lutos, que é a perda não física, mas emocional, distanciamento de amigos, de família. Eu estava conversando com uma amiga minha, psicóloga, ela falou, Patrícia, esses dias um paciente aqui de Brasília e tal, que não tem nenhum parente aqui, muita gente é concursada e vem para Brasília, né? Ele surtou e estava tentando suicídio. A sorte é que ela estava fazendo acompanhamento e a gente tem um protocolo que nós usamos e a pessoa liga antes dela fazer qualquer coisa. E quando ela ligou, ela foi para lá para ajudar essa pessoa com psiquiatra e tudo mais, tentando a internação, porque não tinha outra forma. Porque a solidão doía. Doía. Não tinha um parente, não tinha com quem contar. Eu falei, mas não tinha uma pessoa, um namorado, namorada, nada? Ela falou, nada. Nada. Pessoa absolutamente só. E aí nós temos vários transtornos psiquiátricos que precedem essa situação limite, que é muito complicada. E aí é que a gente tem que cuidar. Quando nós percebemos que existe um transtorno psiquiátrico, nós já precisamos estar alerta. Primeiro, não desconsidere se a pessoa está te dizendo que vai praticar o suicídio. Porque ela vai fazer, ela não está querendo chamar a sua atenção. Ah, Paty, mas tem gente que quer chamar a atenção. Bom, se você quer pagar para ver, beleza. Eu prefiro não pagar para ver. Existem transtornos que são realmente mais intensos, como os transtornos de borderline. E eles muitas vezes ameaçam. Mas uma coisa que a gente tem que contar é que as pessoas com transtorno de borderline, eles não só ameaçam não, eles fazem. E muitas vezes eles conseguem, porque eles têm transtorno de humor. Então eles não conseguem ficar de bom humor, eles não conseguem ver o lado bom das coisas. Eles oscilam muito. E numa dessas que eles caem para valer. Eu falo que uma pessoa que eu atendi me deixou muito mal no consultório uma vez, eu vou dividir com vocês, ele não está aqui nesta live, mas ele sempre me acompanha, é uma pessoa que eu tenho um amor muito profundo, que eu falo que é um filho postiço que eu arrumei. E ele chegou no consultório, ele estava numa situação limite, eu queria que ele fosse o psiquiatra, a mãe dele também, a gente tentando. E chegou um ponto que ele brigou com a mãe dentro do consultório e ele falou, olha, chega, eu marquei a data que eu vou me matar e é o dia do meu aniversário, nem um dia a mais. O problema é que faltava 5 dias para o aniversário dele. E ele arrumou uma briga no consultório e ele saiu batendo porta e ninguém segurava. Espera.
Meninas, as risadas de vocês estão saindo aqui. A gente avisa. Viu? Bateram a porta. Melhor risadas, né, gente? Do que choro. E aí esse menino, rapaz, na verdade, já era adulto, ele saiu batendo a porta. E aí eu saí correndo atrás dele. E aí eu briguei com ele. Não fui correta. Briguei com ele e falei, você é um covarde. Porque você tinha dito que ia me dar um tempo. E você não me deu o prazo. Mesmo assim, ele foi embora. Eu fiquei morrendo de medo, porque eu não tinha como segurar ele fisicamente. E aí foi... No outro dia, ele me ligou e falou, eu não vou me matar. Eu dei um prazo a você e eu vou dar. Graças a Deus. Ele está aí vivinho até hoje. Minha gente. Desculpa, gente. Então, assim, são coisas que acontecem, são problemas que acontecem e as pessoas realmente têm muita dificuldade de lidar com isso. E as pessoas que têm... Ele tinha borderline. Tem. Então, ele tem essa instabilidade muito grande. As questões extremamente protetoras com relação a tentativas de suicídio. Gente, me desculpa aí a bagunça das meninas, de verdade. Aqui é assim, é gato, menina, é uma casa movimentada, é uma casa viva, então, coisas que acontecem. Questões altamente protetoras. Alguma ligação espiritual. Quando uma pessoa está em depressão ou está na tentativa de suicídio, nós não podemos nunca dizer para a pessoa assim, isso é falta de Deus. Isso é falta de igreja. Não. Se fosse falta de Deus, falta de igreja, Padre Marcelo, Padre Fábio de Mello, não tinha tido nunca nenhum problema com relação à depressão. Então, vamos parar com essa conversa. Essa conversa não é legal. Mas o legal é você simplesmente levar esta pessoa ou apresentar algo a ela, ajudá-la a ter fé em alguma coisa. Quando você ajuda essa pessoa a ter fé em alguma coisa, a falar de coisas positivas, a ajudar essa pessoa a ver a vida sobre uma ótica mais otimista, você ajuda. Então, as pessoas que elas estão geralmente vinculadas a algum grupo religioso, que elas de verdade acreditam, de verdade estão com aquele propósito, isso as ajuda muito. Por isso, se você está num momento mais delicado, trabalhe a espiritualidade. Se você vê como a pessoa ela não está legal, ela está sem apoio, busque fazer algo dentro da sua vida, dentro da sua crença. Se a pessoa é evangélica, leve ela à igreja. Se ela é católica, leve ela à igreja, leva para benzer, faça uma novena com ela. Se ela é espírita, leva para tomar um passe, para fazer o culto do evangelho no lar. Se ela é da Sexta-noite, leve ela até lá para que ela possa fazer, né, as cartas, para queimar, transmutar aquela energia. Então, dentro de cada coisa que você acredita, vá, procure. Porque isso vai te fazer uma ligação. O que é religião? É religare. Então você busca transcender isso. Transformar essa dor entendendo que existe algo maior. Se a pessoa é espiritualista apenas, que ela faça práticas meditativas, que ela consiga transmutar essa energia que naquele momento está sendo dor para ela. Isso é um fator extremamente protetor. Outro fator extremamente protetor, faltam 12 minutos para acabar a sua live. Passa rápido, né? É a sensação de utilidade. Quando a pessoa ela não se sente ativa, não se sente trabalhando, não sente que as coisas que ela está fazendo acrescentam, isso pode fazer com que ela se sinta diminuída, uma sensação de minusvalia. Sim, Tânia, sem julgamento nenhum, tá? Com relação à religião. É cada um dentro daquilo que acredita, nós vamos ajudá-lo dentro daquilo que ele acredita. Isso é importante, respeitar cada um. A sensação de utilidade é muito importante. Então, se a pessoa ela não está fazendo nada, ajude, fomente algum tipo de trabalho. Um trabalho que seja um trabalho remunerado ou um trabalho assistencial, qualquer um que seja. Que seja ela fazer crochê pensando nos bebezinhos das mães que não têm dinheiro para fazer um enxoval. Então, assim, aprender a fazer alguma coisa que seja verdadeiramente útil. Essa sensação de utilidade, de fazer diferença na vida das pessoas é muito gostosa, sabe? Às vezes, entregar um prato de comida
dá muito sentido à nossa vida. E às vezes dá muito sentido à nossa vida participar, por exemplo, de um grupo como o do pessoal do CVV, né? Que é o Centro de Valorização da Vida. E aí eu quero aproveitar para deixar divulgado o número do CVV, que é 188, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se alguém está com dificuldade, está pensando, está com a cabeça muito tumultuada, o coração muito tumultuado e precisa, ligue para o CVV. Tem sempre alguém pronto para atender, tem sempre alguém pronto a escutar e uma pessoa treinada, uma pessoa que sabe fazer isso e está lá de bom coração, exatamente fazendo um trabalho voluntário. E o trabalho voluntário, muitas vezes as pessoas que lá estão já passaram pelo problema. E quando você liga, eles falam, eu te entendo, e entende de verdade. Assim como nós terapeutas, muitos de nós já passamos os nossos problemas. Quando a pessoa fala, tá doendo, eu falo, dói mesmo, tenha calma. Tem vezes que a única coisa que a gente quer fazer é pegar na mão, abraçar, apesar de não estar podendo por causa da pandemia, abraçar e falar, chora meu filho, chora que vai passar. Tudo passa, tudo passa. Mas uma visão mais otimista, uma outra forma de lidar com a coisa, isso, Marcelo, fazer o bem. Quando você faz o bem, você sente o bem dentro de você. A gente só dá para o outro aquilo que tem dentro de nós. E aí nós enxergamos esse bem, que é tão importante. Né? O carinho na escuta, exatamente. O carinho na escuta é fundamental. Escuta ativa, com atenção, com carinho, com respeito à dor do outro, independe da idade. Independe do que você esteja passando. Ter círculos de amigos, amigos verdadeiros, mesmo que sejam amigos antigos. Tem amigos meus aqui que são de mais de 30 anos, que estão aqui na live. E eu tenho um carinho imenso. E eu sei, muitas vezes alguns deles a gente se liga, a gente se fala, a gente busca se ajudar como a gente pode. Que são amizades genuínas e que elas perduram. Porque o coração não tem data e não tem distância. Então uma ligação muitas vezes basta. Uma coisa importantíssima é a atividade física para liberação de serotonina, liberação de adrenalina, liberação de muita coisa, sabe, dentro do seu organismo para que você possa ajudar. Ah, Leide, obrigada. Exatamente isso, Leide, eu sempre falo. Se você não puder curar a dor do outro, alivie de alguma forma. Me emociona sim, Leide. Olha, no coraçãozinho. É exatamente isso, é um lema que eu carrego para a vida. Se você não puder tirar a dor do outro, curar a dor do outro, alivie. Um alívio que você der e que seja verdadeiro, com certeza aquela pessoa vai sentir essa reciprocidade e ela vai melhorar. Ela vai sentir que existe alguém ali junto, sabe? Que vai dar a mão e falar, vamos sair dessa. Então, para quem quer sair, vai encontrar muitos irmãos pela vida. Muitos irmãos, sabe, de vida mesmo, de falar, olha, tá difícil, mas tá difícil para todo mundo. Como a gente vê por aí, ó, segura na mão de todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém e vamos, porque as coisas funcionam. Porque não é difícil só para mim, é difícil para todo mundo. Vocês acham que é fácil? Eu sou terapeuta, eu tô trabalhando em casa, tô com as minhas filhas, tenho meus gatos, mas é lógico que todo mundo sente o isolamento, todo mundo sente esse momento de recolhimento. Então, assim, é muito complicado mesmo. Mas de vez em quando eu ligo para alguns amigos e falo, tô precisando conversar aí, né, Hugo? A gente liga muito. E de vez em quando a gente vai bater papo, sim, amigos, irmãos, queridos, e que acrescentam muito na nossa vida. Então, se você não tem uma família próxima, construa a sua família onde você estiver. Porque isso vai ser um fator extremamente protetor para que você não caia numa depressão maior, para que você consiga, de verdade, sabe, expandir o seu coração e entender que você é importante na vida de muitas pessoas. E isso é muito importante, é um fator protetor. Sentir-se importante na vida das pessoas, sentir que faz falta, faz diferença, que você acrescenta, que você faz o coração da outra pessoa bater mais forte. Então, isso é fantástico, isso é maravilhoso. As pessoas sempre dizem assim, que quem está passando pela pandemia com crianças, muitas vezes sente menos pela correria, pelo barulho, pela coisa toda que acontece dentro de casa. Mas, muitas vezes também isso é esgotante. Então, a gente respeita cada uma dessas especificidades.
Ai, querida, nós teremos oportunidade de nos conhecer, fica tranquila. E uma coisa que eu acho fundamental, atendimento especializado. Se você não conseguiu, tem muita gente que está atendendo, manda mensagem, eu mesmo tenho uma cota aí que eu atendo gratuitamente. Está aqui Rai, minha companheira aí de vida, uma irmã que a vida me deu, que é a Rai. Tem os meus irmãos consanguíneos, que eu amo demais, e tem os irmãos que a vida me deu, tipo Rai, tanta gente que tá aqui, o Guinho, que é um irmão de coração. Então, assim, se você não conseguiu, não tá conseguindo sozinho, procure atendimento especializado. Tem muita gente se predispondo, sabe, a atender gratuitamente, a conversar. Se você tá querendo também se predispor, faça um post lá no seu Instagram ou coloca no seu WhatsApp, né, no seu stories lá do WhatsApp, coloca lá, ó, estou aberto para conversas. Coloque alguma coisa, se predispondo, sabe, a dar algumas horas da sua semana para conversar com alguém, que às vezes as pessoas elas estão querendo e não lembram. Não é porque elas não te consideram, não é porque às vezes elas não estão vendo uma solução. Então, todos esses valores, o amar, o se predispor, permitir-se ser amado, é quando a gente ama. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então, ame. Ame para ser amado. Não espere só ser amado. Seja ativo nisso, porque isso vai fazer toda a diferença. Gente, obrigada demais. Já estamos dando aqui 57 minutos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que passaram por aqui nesse assunto tão delicado. Não vou fazer live na quinta-feira por um motivo muito especial, que a caçula mais linda do mundo, a minha caçula, está de aniversário. Então eu não vou fazer live, porque eu vou ficar à noite com ela, comendo bolinho e assistindo filme como ela gosta. Então, quinta-feira eu não farei live. Na segunda-feira estarei aqui, firme e forte. E aí, podem mandar os temas. Pode mandar os temas que a gente coloca aqui e a gente conversa. E se tiver coisas interessantes, se quiser mandar direct, eu respondo todos o WhatsApp direct eu respondo. Todos. Então, precisou, eu estou às ordens. Vamos nos ajudar. Vamos nos amar como seres humanos, porque isso vai nos proteger de chegar nessa situação limite. E não vamos falar de suicídio, nós vamos falar de depressão só em setembro, não. Porque ela acontece todos os dias do ano. E a oportunidade de nós sermos irmãos, sermos amigos e nos darmos a mão todos os dias do ano é nos dada. Basta querermos. Gente, gratidão. Claro, Maristela, manda uma mensagem que a gente bate um papo, com certeza. Na pior das hipóteses, a gente toma café. Não precisa nem ser no consultório. Tenho uma honra de recebê-la. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que cada um possa levar aí um pouquinho de vibrações altamente positivas para dentro do lar de vocês. Que vocês possam se ligar espiritualmente aí dentro do que vocês acreditam e levar muita paz, muita alegria e irradiar muita luz pro lar de cada um de vocês. Até segunda que vem, tô de volta com o Papo com a Paty na segunda, porque quinta-feira, parabéns da minha filhota com 13 aninhos, e aí eu não vou estar aqui. Beijo no coração, que cada um aí seja abençoado, e a gente finaliza aqui mais um Papo com a Paty. E segunda a gente tá de volta. Tchau!